Parece que a gente está começando um telesexo. Mas não, nós estamos começando o podcast Facada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindes! E hoje, em comemoração ao Pride Month, ao mês do Pride, ao mês do orgulho LGBTQ, que nós somos todos inclusos, nós estamos fazendo um episódio sobre o Club Kids. E é por isso que a gente está com essas makes. Eu tentei fazer uma make que parecia que era pra eu parecer que eu tava morta, assim, uma coisa meio Mortícia Addams, e agora eu tô parecendo morto muito louco. Mas seguimos. Karen Bacchini, me ajuda. Eu tô com o look em homenagem ao Blood Feast. E eu confesso que era meu sonho fazer um Blood Feast, mas a minha última festa, antes de eu sair do Brasil, eu fiz um Halloween fora de época, meu aniversário é em abril, né? E eu fiz um negócio que eu sempre amei as montagens deles, né? Eu comprei um zumbi de 2 metros de altura, que eu chamei de Doroteu, ele tinha sensor de movimento. E eu fiz shot de vodka com groselha para parecer sangue, eu pus em seringa. Então, assim, meu sonho ainda é fazer uma festa de aniversário que o tema seja Blood Feast, e que eu realmente possa fazer um Blood Feast, não um Halloween, sabe? Só com sangue, bolsas de sangue, aquele top de máscara de Covid nos peitos, sabe? Essa sou eu. Então eu tô assim, tô vermelha. Sorry. O sonho é fazer essas festas temáticas também. Eu nunca tive dinheiro, meus amigos eram tudo pobre e nenhum deles fazia absolutamente nenhuma festa dessa. Eu nunca fui convidada para nenhuma festa dessa. Flauta do Eu vou te chamar para mim. Meu próximo aniversário vai ser uma festa temática e vocês duas estão convidadas. Sim. Eu faço festa temática o tempo todo. A gente. Isso eu tenho saudade, que a gente, quando eu morava em Oslo, a gente fazia festa temática o tempo todo. Teve festa do bigode, todo mundo foi de bigode. Teve Murder Mystery, sabe? O mistério, todo mundo tinha um papel e alguém morria, e a gente tinha que descobrir quem foi que era o assassino. Ai, foi ótimo. Eram umas festas maravilhosas, a gente sabe. Foi a festa de super-herói. Eu fui de Mulher Maravilha. Eu vou fazer. Mas, gente, hoje nós não estamos aqui para falar das nossas festas. Nós estamos aqui para falar das festas que aconteciam em Nova York na década de 90, porque essas sim eram festas lendárias. Você me enganou, e elas Natália, eram todas organizadas pelas chamadas Club Kids. Isso quer dizer que as minhas festas não foram lendárias? Como você sabe? Você não estava lá. Não. Não, elas não foram no nível da festa. Tá. Você não sabe, porque você, como a Natália falou, como a Renata falou, você não estava lá. Você não sabe o que é que eu fiz e o que eu não fiz. Elas não foram lendárias como as festas de Michael Alig e as Club Kids no início dos anos 90. Isso eu posso garantir. Acho porque nenhum que é recalque de Natália, porque ela não foi nas nossas festas. Envy much. Eu acho que é recalque. Tudo bem. Pode seguir, a gente deixa. A gente vai autorizar. Mas, assim, é bom você explicar muito bem, porque a gente tá, assim, olhando com um olhar crítico, sabe? Eu tô tentando. Desculpa. Gente, as Club Kids em Nova York, elas eram uma série de personalidades, um grupo de jovens que viraram verdadeiras celebridades na noite de Nova York, na década de 90. Isso porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, a década de 80 nos Estados Unidos foi uma década completamente conservadora, assim, extremamente conservadora. E era bem assim, você vai trabalhar, ganhar dinheiro, você vai fazer faculdade, você vai ter um casal de filhos, você vai ser um casal hétero normativo, bem padrãozinho, vai morar numa casinha com uma cerquinha branca. E as Club Kids, elas eram absolutamente nada disso. Elas eram crianças, entre aspas, né, jovens,
que eles dormiam o dia inteiro, eles dançavam a noite inteira e eles não estavam absolutamente nem aí com as regras da sociedade, tanto na estética quanto no estilo de vida. Se vocês quiserem, inclusive, umas referências, vocês ouvintes, espectadores mais jovens, dá para você pegar bem tanto a estética quanto a filosofia dessa década. Se você assistir alguns filmes como Wall Street, Wall Street, o dinheiro nunca dorme, né? Tem vários filmes desse, né? O Lobo de Wall Street e o American Psycho. Se você gosta de true crime, se você não assistiu o American Psycho ou Psicopata Americano, assista, porque assim, o fato de ser conservador, é bom deixar isso bem claro, não quer dizer que é isento de drogas. Só quer dizer que você tinha uma aparência mais clean, mais clássica, e que você era o que, por fora, o que a sociedade esperava de você. Que não quer dizer que você fosse assim por dentro. Então assista esses filmes se vocês quiserem ter uma noção do que era e por que eles foram tão disruptivos, também teve né? uma canção que se chama Sultans of Swing, que era sobre isso, que todo mundo estava tomando empréstimo, comprava tudo no crédito, aí quando Wall Street se fudeu, aí todo mundo foi os carros foram levados de volta e os móveis foram buscados nas casas e tudo, e ficaram todo mundo pobre. Mas essa era exatamente o status quo, era a aparência. Você precisava aparentar que você tinha dinheiro, que você era uma pessoa conservadora e padrãozinho, no seu casamento conservador e padrãozinho. E as Club Kids eram o oposto de tudo isso. Porque, como a gente já falou, quem não se enquadrava, quem era da comunidade LGBTQ+, a gente não se enquadrava em nada disso. Então, começou o ball culture em Nova York, com as drag queens e o pessoal mais marginalizado em Nova York. A gente já falou deles no nosso episódio de número 27, que você encontra no Spotify, Deezer e agregadores, quando a gente falou sobre a Dorian Corey. E inspirado nesse ball culture veio as Club Kids, mas elas eram completamente diferentes, porque elas realmente não queriam nada com nada. O que elas queriam era chocar. Eles eram o auge, assim, da ousadia, de chocar, gender fuck, society fuck, tipo, sabe, foda-se as regras, as suas regras, eu sou melhor do que você porque eu não sigo suas regras. Eu te digo o que você não me diz que regras seguir. Eu te digo o que é cool, o que não é. Eu sou a vida de Nova York e você não é ninguém. Então elas eram também um pouco assim, delirantes nesse delírio comunista. nesse delírio de que elas, superficial, assim, de que elas eram a moda, o que estava o que era edgy, ousado e legal em Nova York. E tudo que não era daquela cultura, elas estavam um pouco se fudendo para elas. Quem gosta de música pop, a estética a Lady Gaga, no começo dos anos 2000, ela trouxe de volta um pouco dessa estética, né? Nos primeiros álbuns dela. E eles pegaram aquela estética meio Boy George e trouxeram pro extremo. Naquela estética que homem usava maquiagem, unhas e perucas e chapéus e tudo mais. E algumas dessas pessoas que estavam surgindo nessa cena e virando verdadeiras celebridades era a RuPaul, né? Que hoje a gente conhece como a Mama RuPaul, mas quando ela era uma jovem drag queen, ela estava começando nessa cena. E, inclusive, aquela frase icônica que ela tem, que ela fala "Everybody say love", tipo, todo mundo fala amor, e daí todo mundo que tá no quarto fala amor, entendeu? Ela começou essa frase quando ela foi com o Club Kids num programa conservador chamado Geraldo, lá dos Estados Unidos, que era um programa, assim, bem, assim, sensacionalista, sabe, para as donas de casa americana, tipo Sônia Abrão, assim, aquelas dona de casa bem sapatênis, fica ouvindo o Geraldo, e daí eles traziam o pessoal que era gay, que era gótico, que era satanista, para ir lá chocar a sociedade, sabe? E os Club Kids foram nesse programa e, assim, eles não estavam nem aí. Eles falaram: eu vou usar droga, vou dançar a noite inteira, e vou experimentar com tudo, com sexo, com droga, com o que eu quiser.
E a sociedade ficou extremamente chocada. E daí veio a RuPaul e falou: não, gente, calma, é todo mundo amigo. Vamos falar assim, ó. Todo mundo diz amor. E daí todo mundo falava amor. E foi assim que ela meio que conquistou o pessoal mais conservador. É engraçado, mas hoje em dia ela é a frase dela, mas começou nesse programa. Um dos clubes que ficaram extremamente populares, assim, que era o auge do Club Kids, foi o clube The Limelight. E esse clube, gente, o dono dele era o eu não sei pronunciar isso, chama Peter Gaultier, que é tipo Gaussian, é tipo francês, eu não sei falar. É Gaussian? É, Gaussian. Isso. Gaussian. É isso. O que aconteceu? Esse Limelight, ele era numa igreja abandonada. Então ele era assim, todo mundo adorava, porque tinha aquela fachada bem gótica, sabe? Aquela coisa bem assim, religiosa, bem sacra. Só que lá dentro era um nightclub e os jovens estavam todos dançando a madrugada inteira, usando drogas e experimentando com sexo. Então, Ulala. o cúmulo da cultura club, sabe? Da cultura Club Kids. E o que acontecia? Essas festas, como eu falei, elas eram gigantes, elas eram assim, tinha temas e fantasias e as- a estética dessas festas, elas eram tão absurdas, tão assim, larger than life, sabe? Que, obviamente, para ter todo esse experimento e tudo mais, você precisava de algumas drogas, né? Algumas coisas assim para te deixar mais leve e tirar suas inibições. O que acontece? O Peter Gaussian, o Peter, ele tinha uma série de promoters e ele tinha traficante de drogas na folha de pagamento dele. Porque ele precisava ter um fornecimento de droga para todas essas festas, porque elas eram a vida 2000, de Nova York. Eu era uma Club Kid, eu ia nas discotecas que tinham as discotecas clandestinas lá em Oslo, sabe, tipo no Forão, que eles geralmente os lugares fecham de 3 horas da noite aqui na Noruega, mas só que esses era aberto a noite inteira até o dia seguinte de manhã. Por quê? Porque não vendiam álcool, não. Só tinha máquina que vendia água, porque tava todo mundo só de drogas. No sintético. Só de drogas. Melhor só expressão. De drogas, muito louco, dançando e bebendo água pra caralho. Gente, um desses traficantes era o André Angel Melendez. O nome dele era André Melendez e ele nasceu na Colômbia em 1971. Só que quando ele tinha 8 anos, os pais dele migraram para Nova York e ele ficou conhecido como Angel porque nas festas ele estava sempre com um par de asas assim de anjo. Então todo mundo conhecia ele como Angel. E ele estava sempre na limelight, ele estava na folha de pagamento do Peter para fornecer droga para as festas. Já o Michael Alig, que eu falei antes, o Michael Alig era o rei do Club Kids. Quem que ele era? Ele era um jovem nascido em South Bend, Indiana, uma cidadezinha desse tamanho. E ele era sempre, desde muito pequeno, muito queer, muito flamboyant, sabe? Muito assim, muito gay. Não tinha como esconder que ele era gay. E ele sofreu muito bullying por causa disso. Então, assim que ele se formou no ensino médio, ele foi para Nova York para estudar arquitetura e design e fugir mesmo desse conservadorismo. Logo ele largou a escola porque não era para ele, porque ele descobriu a vida noturna de Nova York e ele se apaixonou pela vida noturna. Então ele largou a escola para ir ser busboy, que é tipo o lavador de louça de um clube chamado Danceteria. Em 1988, ele logo em seguida, ele ficou tão apaixonado pela vida noturna de Nova York que ele logo virou promoter
E em 1988, ele foi trabalhar para o Peter no The Limelight. E as festas que ele organizava no The Limelight, vocês podem pesquisar aqui no YouTube e vocês podem ver em documentários e filmes. Gente, eram... Tipo, não era simplesmente uma festa temática, era tipo o Met Gala dos gays na década de 90, sabe? E assim, era festa de segunda a segunda, não tinha... E essas festas que ele organizava eram extremamente populares, tanto que o Peter pediu para ele organizar, para ele ser promoter de todos os clubes que ele tinha. E ele tinha clubes em vários lugares nos Estados Unidos, inclusive em Londres. O Michael, ele foi diagnosticado aparentemente com um transtorno que chama, na verdade, uma desordem de personalidade que chama transtorno de personalidade histriônica. Histriônica, sim. Ah, O histriônico, ele é o tipo de pessoa que tudo pra ele é too much. Hoje é um pouco como a personalidade bipolar, mas é um pouco diferente, porque o bipolar ele pode ficar dias no alto e dias no baixo. O histriônico, no mesmo dia, ele enfrenta picos de personalidade que, assim, se alguém fura a fila dele, por exemplo, na fila do McDonald's, ele pode surtar, tipo, aquilo destrói o dia dele. E sei lá, se ele pega alguém que ele queria pegar na balada, que ele é o melhor dia da vida dele, e melhor dia da vida dele no sentido de que ele vai gastar o dinheiro que ele não tem pagando drink pra todo mundo porque ele tá muito feliz. Esse é o histriônico, assim. E se ele tá triste, por exemplo, se alguém dá um fora nele, ele vai falar que aquela pessoa acabou com a vida dele, vai stalkear essa pessoa e surtar até que ele é distraído por outra coisa. Esse é o resumo do histriônico, mais ou menos. Então, e duas características que estavam muito presentes na personalidade do Michael, que é característico da personalidade histriônica, é a necessidade extrema por atenção e a necessidade extrema por aprovação. Então, o Michael, absolutamente tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele diz é para ter atenção. Ele quer atenção a qualquer custo. O que significa que ele é super assim, ele flerta com todo mundo, ele é super sedutor, ele é extremamente sensual ao extremo, ele usa sexo ao extremo, sabe, para seduzir as pessoas. E ele também precisa muito da sua aprovação. Então se você estiver falando com ele é meio que o que você quiser o que você quiser que ele seja, ele vai, entre aspas, se adaptar a isso. Mas você sabe que o porquê do histriônico ser assim é porque ele não consegue controlar os próprios sentimentos, porque é isso, ele é exagerado sempre. E o controle do que ele sente vem da pessoa que fala pra ele, tipo, cara, tá tudo bem, não é assim. Então, ele sempre precisa dessa validação externa, porque ele não sabe lidar com, tipo, essa vozinha que a gente tem. Todo mundo fica frustrado com tudo na vida. É normal, é condição do ser humano se frustrar com situações. Às vezes uma coisa desagradável acontece, você pensa, tipo, ok, você vai ficar meio puto? Vai, mas você vai pensar, tipo, eles não têm isso. Então, eles vão escalonando, tipo, a situação vai escalando, dentro da própria cabeça deles, até que alguém vira e fala, cara, tudo bem. E eles precisam Não tanto disso. Eles não têm isso sozinhos, parece que falta por N motivos, então eles precisam disso, de alguém para falar isso para eles, e por isso eles sempre precisam de gente que goste deles, porque eles precisam disso o tempo todo da vida deles. Eles precisam desse controle. E eles vão se adaptando às suas respostas, né? O que você vai dizendo para ele vai entendendo, tá bom. Então, e durante essa cena, o Michael Alig e o André Angel Melendez ficaram amigos, eles ficaram conhecidos porque eles trabalhavam no Limelight. Até que o Limelight, por causa dessa questão deles terem traficantes e vendedores e tudo mais na folha de pagamento, ele tinha basicamente virado uma boca de fumo. Então, a Polícia Federal nos Estados Unidos começou a investigar, foi uma investigação federal, assim, foi uma investigação que eles estavam atrás do Peter de qualquer forma. E o Limelight teve que fechar por um tempo e o Angel perdeu o emprego, né? Porque ele era um dos traficantes que estavam na folha de pagamento, então ele perdeu o emprego. E ele se mudou para o apartamento do Michael Alig, que morava já com um outro homem chamado Robert Riggs, que era conhecido como Freeze. Eles moravam os três juntos, então, e tava tudo bem. E o Michael
A gente falou um pouco de que essas festas eram regadas a drogas, só que assim, muita gente desses Club Kids tiveram problemas sérios com drogas, porque eles não conseguiam simplesmente usar só nas festas. Como acontece com muita gente, né, gente? Você começa usando só nas festas, um uso recreativo, e daí vira um vício. E o Michael, por ele ter esse problema com as emoções dele, ele amava drogas, principalmente heroína. Ele usava de tudo, ele usava ketamina, cocaína, Boa Noite Cinderela, enfim, mas ele era muito, muito fã de heroína. E no dia 17 de março de 1996, o Michael e o Freeze, né, estavam no apartamento. O Freeze. E o Freeze estavam no apartamento deles usando todas as drogas possíveis e inimagináveis na face da Terra. Então, e nesse binging que eles estavam, né, veio o Angel, chegou em casa, e o que aconteceu naquela noite é um pouco fog, assim, a gente não tem muita ideia do que aconteceu, a gente não tem muita certeza do que aconteceu, porque fica muito o relato do Michael e do Freeze, que estavam um trilouco de drogas já fazia dias, o relato dos rumores, de quem estava na cena dos Club Kids, né, que era rumor e fofoca, e o depoimento do Angel a gente não tem, porque o que aconteceu? O Angel chegou no apartamento, confrontou o Michael pelo uso de drogas. Algumas pessoas falam que era porque o Michael já estava devendo muito dinheiro pro Angel, já tinha usado todas as drogas que ele tinha. E, tipo, drogas era o ganha-pão do Angel, né? Então ele precisava delas para poder vender, principalmente agora que ele estava desempregado e sem onde morar, assim, ele estava morando com o Michael. E aparentemente ele chegou, confrontou o Também tem um Michael. rumor que O Michael. eles tinham usado as drogas do Angel. O Angel, ele precisava dessas drogas para vender, era o ganha-pão dele, ele estava desempregado. E ele chegou, aparentemente confrontou o Michael, porque aparentemente o Michael tinha usado todas as drogas e já estava, não era a primeira vez, ele já estava devendo para o Angel já fazia tempo, devendo muito dinheiro de droga. E eles entraram numa confrontação que se tornou uma briga física. E o Michael, gente, desde que ele sofria bullying no ensino médio, coitado, ele é uma bicha fraca. Ele não tinha condições de lutar com ninguém. Ele não conseguiu sair no tapa com o Angel. No final das contas, o Angel estava em cima dele, dando uns tapas nele. E ele pediu ajuda pro Freeze, que pegou um martelo e deu uma martelada na cabeça do Angel. E assim como essa briga, a gente assim não tem exatamente certeza do que aconteceu, o que aconteceu depois não temos muita certeza. Algumas pessoas, e no filme e no documentário sobre o Michael Alig, você vê que o Riggs pega o martelo e dá uma martelada na cabeça do Angel e sai sangue, é uma cena muito assim gruesome. Só que o Michael Alig falou que não foi nada disso. Ele deu uma martelada, só que com a parte de madeira do martelo. Tanto que na autópsia do Angel, aparentemente não tá dizendo nem que estava cortado, que não saiu sangue, era só um hematoma, sabe? Só que o que aconteceu é que o Angel foi assassinado nessa noite. Por quê? Porque a pancada foi forte o suficiente para ele, sei lá, gente, ele morreu. E eu posso fazer um comentário sobre o uso desse tipo de substância? Porque eu tive farmacologia na pós. Você tem que saber, quando você faz pós em psicologia ou psicanálise, você tem que saber o que as pessoas estão usando para você saber identificar se elas estão loucas na sessão ou para você saber o que elas vão te dizer com base no que elas usam. Tem basicamente, quando você pensa em usuário de hard drugs, drogas pesadas, tem dois tipos. Você tem a pessoa que é viciada em só um tipo, tem dois tipos de droga, né? Os excitantes e os depressores. Tem, por exemplo, viciado em heroína que só usa heroína. Normalmente, viciado em heroína, se vocês já assistiram Trainspotting, outro dos anos 80 de Edimburgo, os viciados em heroína são aquelas pessoas que estão sempre no apartamento que não tem, tipo, cheio de colchão no chão, que não tem nem lençol, tá todo mundo só dormindo, porque a heroína é um depressor potente. A heroína é um derivado de um anestésico. E tem, que é o caso do Michael Ellig, quem usa muito excitante,
êxtase, cocaína, anfetamina. E quando você é viciado em excitante por muito tempo, você tem que fazer o uso do que eles chamam de droga de rebote. Você perde a capacidade de dormir sozinho até que você desintoxique. Então, quando você usa muito excitante, você não consegue mais dormir. E chega uma hora que você começa a surtar porque você não dorme. E aí você precisa usar uma droga que te acalme pra você dormir. E aí você fica viciado em 2 drogas. O excitante para te acordar, e aí vai a sua, cada cérebro tem predisposição a uma droga, então você pode ser viciado, por exemplo, em cocaína, e quando você já usou muita cocaína, você vai ter que usar heroína para você dormir, porque você não dorme sozinho. Ou Xanax, ou qualquer calmante que seja extremamente potente. Normalmente, quando você usa uma droga excitante, uma droga depressora, você fica num nível que pensa no seu cérebro como um computador que está sobrecarregado. Quando o computador está sobrecarregado, ele corta funções que não são essenciais para ele funcionar, por isso até que às vezes ele fica lento. Uma das primeiras coisas que vai embora é sua memória recente. Então tem gente, por exemplo, o Keith Richards foi viciado em heroína por muitos anos. Ele diz que tem muitos álbuns do Rolling Stones que ele não lembra de ter gravado. Ele não sabe de onde ele tirou aquela melodia. Por quê? Para ele se manter vivo e funcional, a memória recente dele é apagada. E não é uma coisa que assim, que você consegue recuperar com hipnose. Não. É uma memória que seu cérebro nem recorda. Ele deixa passar. Então você nunca vai conseguir lembrar daquilo. Só para argumentar, porque tem muita gente que fala, ele finge que ele não lembra do que aconteceu, Michael Elliott. Não. Ele estava tão frito de usar excitante de dia e depressor de noite que ele nunca vai lembrar, tipo, ele nunca lembraria o que aconteceu com ele, porque o cérebro dele não registrava mais, sabe? Era nesse nível que ele estava. Queria muito chocar todo mundo o tempo todo, para conseguir atenção e 2 para se revoltar, assim, para usar isso como uma revolta mesmo, um tapa na cara da sociedade que tinha feito tanto bullying com ele quando ele era adolescente, um adolescente gay. Ele já tinha apanhado muito na escola, ele tinha sido muito, assim, vítima de bullying mesmo. Então, para ele, não pertencer a essa sociedade que tinha feito bullying com ele era muito importante. Então, ele estava o tempo inteiro, sabe? Aquela coisa de jovem que não. Sabe? O tempo inteiro tentando provar que ele era melhor que aquela sociedade, tentando chocar todo mundo. E tanto que nas festas, tem uma festa que ele fez xixi, assim, ele mijou nas pessoas. Ele mijou, ele estava no bar, assim, e começou a mijar no drink das pessoas. Ele era, assim, bizarro, gente. Ele era muito, muito viciado em atenção. Então, e ele usava todas essas drogas que a Renata falou, todos, assim, heroína, anfetamina, cocaína, o Boa Noite Cinderela, e o que ele falou num artigo do The Guardian que a história do martelo era errada, que ele bateu com o Freeze bateu com a parte de madeira do martelo no Angel, o Angel caiu desacordado e eles achavam naquela lógica drogada deles que ele estava só desmaiado. Então eles colocaram o Angel no sofá e esqueceram, continuar usando droga. Até que um belo momento eles repararam que o Angel não estava mais respirando. E foi quando ele colocou o Angel na banheira do apartamento com Drano, que é um desentupidor de pia, e bicarbonato de sódio para afastar o cheiro, sabe? E esse corpo ficou lá por quase uma semana. E o que eles faziam era ir lá, jogar mais Drano, mais desse desentupidor de pia, mais bicarbonato de sódio e fingir que o corpo não estava lá. Até eles conseguirem lidar com a situação. Já tem rumores, e até no filme, no documentário, eles falam que a morte do Angel foi uma martelada na cabeça e que logo em seguida o Michael já foi para cima dele para matar e colocou Drano na garganta dele e tapou com uma fita adesiva. Outros relatos falam que ele colocou Drano numa seringa e injetou o Angel. Então, assim, foi o que eu falei. Os relatos do que aconteceu exatamente nessa noite, a gente não tem certeza. É a memória do Michael Alec, que é uma geleia. Os relatos do Freeze, que também é nada. E rumores e fofocas, especulação de artigos sensacionalistas que foram liberados na mídia durante quase 3 décadas. Então, assim,
O que aconteceu a gente não sabe exatamente, mas o resultado foi que depois de uma semana, o Michael e o Freeze resolveram ir num, sei lá, 5 minutos de sobriedade que eles tiveram, resolveram ir até a Macy's e comprar 2 facas de cozinha, aquelas de chefe mesmo, sabe, aquelas facas bem potentes, e o Michael, esquartejou o corpo, né, desmembrou o corpo do Angel. Parando pra pensar numa pessoa num binge de droga, eu acho que o mais provável, eu não sei, tá, gente? Isso é tipo, tendo como opinião o que eu estudei, e assim, eu não vi nada de cena do crime, nada. Eu acho que o mais provável é eles terem dado uma martelada com o cabo do martelo na cabeça dele, ele ter tido uma hemorragia interna e eles estarem tão loucos que eles não pensaram em levar o cara no hospital e ele ter morrido só de ter ficado lá. Porque eu não consigo imaginar uma pessoa muito louca tendo a energia pra fazer tudo isso, sabe? Uhum. Eu também não. E Mas ele isso é falou minha. assim, eles acharam que ele estava só desmaiado e que ele ia acordar e que estava tudo bem. Então ele até brincou, ele falou, gente inconsciente no meu apartamento não era uma novidade. Desculpa. Então a gente colocou ele no sofá e tudo bem, entendeu? E a gente esqueceu. E eu acredito nisso, eu acredito que eles realmente não se ligaram que o corpo, que ele tinha morrido. E não prestaram socorro e o Angel morreu. Mas diz que disse, gente, eu não tenho certeza do que aconteceu. Mas o que aconteceu foi que eles realmente foram na Macy's, compraram as facas e o Michael desmembrou o corpo do Angel, que já estava na banheira fazia uma semana. Eles então colocaram os pedaços do. Aliás, no artigo do The Guardian, o jornalista pergunta assim pro Michael: você não vomitou? Você não passou mal quando você estava lá desmembrando o corpo? E daí o Michael fala: bom, já entendi que você nunca usou heroína na sua vida. Ela te amortece, é um anestésico, gente, você não vai sentir nada. Gente, a heroína, ela faz com que você não sinta absolutamente nada. É um nível de dissociação que você não consegue explicar. E é por isso que a gente usa para não sentir. Então eu fiquei assim um pouco chocado com isso, mas eu entendi assim, foi a primeira vez que eu acho que eu entendi realmente o nível de dissociação da Eu heroína. li um artigo uma vez que explicou bem, que me fez assim, eu nunca vou usar heroína na minha vida, depois que eu li esse artigo, que dizia que assim, quando você usa heroína, o seu nível de dopamina no cérebro atinge um nível tão alto que vai ser o nível mais, sabe, o momento mais feliz da sua vida. E você nunca vai sentir esse tipo de felicidade naturalmente. E você sempre continua usando porque você está tentando reviver aquele momento que você teve de felicidade. E que você nunca sabe. E quando você não tá usando a heroína, você se sente a pessoa mais infeliz do mundo, sabe? Mas então você fica super triste, por isso que você não aguenta e também vai ter que ir lá e usar a heroína. Bom, ele então desmembrou o corpo do Angel e o próximo passo foi se livrar do corpo. Eles colocaram as partes do Angel em sacos plásticos e o torso eles colocaram num plástico e colocaram numa caixa de papelão grande que eles tinham no apartamento. E daí existe até um rumor, assim, que vários amigos, na verdade, vários amigos do Michael Alec tinham ido no apartamento naquela semana e visto essa caixa na sala. E então eles não sabem se o corpo já estava ali empacotado com plástico ou não. Mas então fica a dúvida, né? A gente não sabe se o corpo já estava lá ou ainda estava apodrecendo na banheira. O que aconteceu é que eles colocaram nessa caixa de papelão, junto com outras sacolas e sacos plásticos que eles tinham, pegaram um táxi, ele e o Freeze, e foram até um lugar lá para despejar no Rio Hudson, que é em Nova York. Em abril de 1996, umas crianças estavam brincando em Staten Island e acharam a caixa com o torso do Angel. Só que a polícia identificou o corpo como sendo de um asiático. Então foi assim, esse problema na identificação
ele era latino e eles identificaram ele com asiático. E esse problema na identificação foi o que atrasou um pouco as investigações. Por que identificaram ele como asiático? Foi uma misidentification, tipo, eles só tinham o torso. Como é que... Ah, eu não entendo. Não tinha cabeça! Sim, então, como é que ele tiver só o torso e diz, esse aqui é um asiático? E fala, é asiático. Porque o Angel, ele era um homem pequeno com um peito um pouco mais escuro. Eles davam pra ver que não era branco. E podia ser uma pessoa do Vietnã, podia ser uma pessoa do sul da Ásia, que tem um pouco, assim, que não é, tipo, entre aspas, amarelo, né? Que não é o asiático japonês, que é bem branco. Okay. Mas, enfim, nisso, enquanto isso estava acontecendo, o pai e o irmão do Angel estavam desesperados, já pedindo ajuda da polícia e pedindo ajuda da mídia, inclusive, para localizar o Angel, porque não era normal ele simplesmente parar de dar notícia. E não demorou muito para a polícia e para a mídia chegarem no Michael Aleg e no Freeze. Isso porque, além de ser os roommates, né, de quem morava com o Angel e quem usava droga com o Angel, eles eram também dois boca aberta e o Michael Aleg, querendo a atenção do mundo inteiro, abriu a boca, falou para todo mundo e fez inclusive piadas assim extremamente assim de mau gosto. De mau gosto, sabe? Que não era de bom tom. Ele postou coisas que não era de bom tom. Que deselegante. Muito deselegante, não era de bom tom, gente. Ele, inclusive, falou que o Angel era um copycat, então a gente só matou ele. Tipo, ele, sabe, ele brincava assim, só que ele tava louco pra ser pego, essa é real, porque ele tava falando pra todo mundo que ele tinha matado o Angel. E daí a polícia começou a investigar a comunidade, né, e chegou neles. Em setembro de 1996, uma mulher moradora de rua encontrou os outros restos do Angel. E daí a polícia finalmente conseguiu fazer o exame forense, né, com a arcada dentária e ligar o torso que já tinha sido achado em Staten Island e identificar como o Angel Melendez. O Michael e o Freeze, eles receberam um deal com a promotoria, né, um acordo com a promotoria, porque eles acharam, a promotoria ainda estava, como eles estavam investigando o Peter do clube The Limelight, eles achavam que eles podiam, principalmente o Michael Aleg, que era promoter, ele podia ser uma testemunha vital no caso contra o Peter. Então eles não quiseram dar assim uma pena muito, eles falaram, você me ajuda e eu te ajudo. No final eles não puderam depor porque eles foram condenados, mas o Michael e o Freeze foram condenados por manslaughter, que é tipo assassinato em segundo grau, assim, sem intenção de matar. É culposo, né? É, culposo, isso. E eles foram sentenciados a 10 e 20 anos de prisão. O Freeze foi solto em 2010 e o Michael foi solto na condicional em 2014. Ele tentou de tudo para se manter popular, ele teve que reaprender a viver de novo, né, nessa nova realidade. Tudo mudou, né? Tudo mudou, ele era uma celebridade quando ele foi preso, hoje em dia ninguém sabia mais quem ele era, o Club Kids tinha desaparecido, isso porque o Rudy Giuliani, ele começou a fazer aquela limpeza em Nova York, aquele negócio de João Dória, que começou a limpar tudo, a cidade. I Love Nova York, sim. E ele começou a fazer aquela... E que deu certo em muitos pontos, mas que ele falou assim, olha, tá vendo? Essas club kids, esse pessoal gay, esse pessoal, assim, avoado, que usa droga, a gente tem que ser super rígido com eles, porque olha o que acontece quando eles têm muito poder, quando eles têm muita fama. Um mata o outro. Então ele usou a mídia desse caso para reforçar aquela tolerância zero e acabar com o crack e todas as cracolândias em Nova York. E quando eu falo que ele usou isso para reforçar, ele usou isso para falar para a polícia, pode ser truculento o que você quiser e mata todo mundo se precisar, o importante é limpar as ruas de Nova York. Inclusive, então, para saber mais sobre isso, episódio de Tupac e Big Smalls.
Episódio 45, eu acho que é. 44 a 45. Spotify, Deezer e agregadores. O Michael, ele tinha até um canal no YouTube, gente. Ele era tão attention horror, ele era tão louco por atenção que ele tentou fazer de tudo. Ele tentou fazer de tudo pra se manter relevante, até porque ele tava podre de pobre, né? Ele tava super, não tinha um tostão no bolso dele. Então ele tentou de tudo e o canal do YouTube dele foi relativamente bem sucedido. Ele falava bastante de RuPaul's Drag Race, o que ele criticava bastante a RuPaul, sabe? Pra ter engajamento, né, filha? Todo mundo amando a RuPaul, ele tinha que ir lá falar que era combinado, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas ele fez muito conteúdo em cima do RuPaul's Drag Race. E, infelizmente, ou felizmente, para alguns, o Michael nunca conseguiu se livrar de heroína, apesar de, quando ele foi preso, ele falou que ele sentiu um remorso muito grande e que ele estava tão louco o tempo todo, inclusive na cadeia, ele estava tão louco o tempo todo que ele falou: eu vou parar de usar droga porque eu preciso sofrer pelo que eu fiz. E ele falou que ele teve pesadelos por muitos anos e que no psiquiatra dele falou que ele desenvolveu estresse pós-traumático pelo que ele fez, mesmo ele estando louco de droga. E ele tentou sempre, assim, lutar contra o hábito da cocaína, da heroína, só que a heroína foi, na verdade, o que acabou culminando na morte dele, porque na véspera de Natal do ano passado, ele morreu de overdose aos 54 anos, no apartamento dele em Nova York. A Cultura Club se dissolveu e a gente tá aqui simplesmente com saudade da Cultura Club, que a gente nunca viveu. Fala por você, eu vivi sim. Você viveu a Club para de ser poser. Você não tinha nem idade na década de 90 para ser Club Kid. Você era clubber, é diferente de ser Club Kids. Poser. A Natália destrói todos os meus sonhos o tempo todo, sabe? Eu não posso ser filha do Hugh Hefner. Tudo, Mônica. Você quer ser a Zé Droguinha, você quer ser a mais experiente das drogas, a mais experiente das cenas. Calma, filha. Você tinha 13 anos quando isso aconteceu, amiga. Ai, gente. Casos de família. Eu tô me sentindo a Cristina aqui. Vocês estão tretando e eu tô tipo. O Club Kids, ele influenciou essa cultura, influenciou muito da cultura gay que a gente tem hoje, principalmente essa entre aspas falsa arrogância que muita gente tem, que é tipo, ai, você é hétero, ai, eca, sabe? Tipo aquele mecanismo de defesa. Aquele mecanismo de defesa que acho que todo mundo que é gay teve que desenvolver contra o bullying todo que a gente sofreu durante todo o ano. Eu não sofri bullying por ser da comunidade, então eu não posso falar, mas que muita gente sofre. E em meio a tanta homofobia que a gente tem lido nos últimos dias, né? Eu acho que é uma história legal da gente relembrar a cultura de Club Kids, a quem a gente deve tanto da nossa cultura hoje, nesse mês de junho. Conta pra gente nos comentários o que você acha, né? Tem um filme, inclusive, com Macaulay Culkin, que é chamado... Maravilhoso o filme, Parry Monster. Eu acho um filme horrível, mas super bom, assim, super trash. Você não gosta do filme? A filmagem, tudo é muito trash. É muito... Não, o filme, assim, eu não tô falando da técnica, mas eu acho que o jeito que eles contam a história, porque eles criaram o filme com o jeito de parecer que é alguém que conhecia os caras com a câmera. Eu acho essa... Mano, RuPaul e Marilyn Manson aparecem no filme. Você fica bem chocada, assim, porque parece que você tá vivendo aquele dia com eles. Exato. Então, se você é um cinéfilo, talvez você não goste, mas o intuito, eu achei muito bom o filme. E eu acho que tá aqui no YouTube, na íntegra o filme. Em todo lugar, sim. E assim, tem vários documentários sobre o Michael e eu sugiro que vocês vejam e contem aqui nos comentários. Ele era um psicopata ou ele era uma pessoa precisando de atenção que fez uma coisa terrível sob o efeito de drogas? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Conte pra gente.
É isso, gente. Gente, se você gostou desse episódio, você já sabe o que fazer. Dê seu like. Curta! Assine! Inscreva-se no canal, por favor. E vá ouvir a gente no Spotify, Deezer e agregadores. Segue a gente nas redes sociais. Nós somos o Pátria Amada Podcast. Radebra. Recomende pros amigos. Sim. E Radebra.